você que está conosco no Papo do Alto, bem-vindo, que seja de grande bênção esse tempo, que estamos falando sobre vivendo os Processos de processos de Deus. E como Deus. diz minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a esse bate-papo. Venha se sentar conosco à mesa aqui. Nós estamos falando sobre os processos de Deus na vida de cada um de nós que são inevitáveis, conscientes ou não. Eles vão acontecer, porque se Deus é o dono da sua vida, Ele produz esses processos, Ele gesta esses processos para que você Por aqui, seja transformado. seja transformado e alcance o propósito. Em todo esse processo, todos os processos, Deus tem um bem e um propósito. E Ele Isso. não vai desistir até que alcancemos o propósito E a dele em nossas transformação vidas. é inevitável. Todos aqueles que vou falar assim, todos aqueles que vão chegar no céu vão chegar lá parecidos com Jesus. Transformados. Transformados, não tem jeito. Lá no céu só entra Jesus, né? Deus inventou a máquina de Xerox, bota Jesus e fica tirando cópia. E assim funciona o processo de transformação de cada um de nós. Claro que a pessoa não vai perder seu temperamento, seu perfil psicológico, tudo isso, né? Aqui a sua identidade, a sua história é única, sua digital é única, tudo aquilo que ele vive é único, mas todo mundo vive a mesma coisa, Mesma processo. E o caráter manifestado é o caráter de Cristo, aquele fruto do Espírito, que é o que Deus quer que apareça em nossa vida, independente do nosso temperamento, o fruto do Espírito ali aparecendo. Né? Isso para todos os filhos de Deus, né? E a gente vai conversar um pouquinho com você sobre isso. Antes eu quero apresentar o livro 40 Dias com Jesus. É claro que possivelmente você já conhece, mas lembrando a você que esse livro tem por finalidade de divulgar e promover e abençoar a obra do sertão, de evangelismo do sertão, né? Você já conhece também por O Evangelho Simples, é outro livro, mas esse aqui está esgotado a edição, mas também é nosso livro que a gente, digamos, a gente desenha mais ou menos a vida do evangelho, que é simples, né? Mas eu queria ler hoje Gênesis 32, Fernanda, para a gente poder pensar um pouquinho sobre Jacó. Jacó é pai de José, a gente falou de José, né? Falamos de José. E a gente vai voltar para a história de José, não tem jeito. As histórias estão conectadas, né? Mas aquela passagem que Jacó está voltando para a terra prometida, né? E a gente vai explicar essas coisas todas, mas o fato é que ele está ali, ficou sozinho no verso 24, e diz assim: então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa. Então o homem disse: deixe-me ir. Aí Jacó falou: não deixarei ir, a não ser que me abençoes. Eu comento que eu sou apaixonada pela história de Jacó. Quem era Jacó quando nasceu lá na casa dos pais? Nasceu o conflito com Esaú. Quem era Jacó na casa de Labão, nos conflitos, nos trabalhos todos que teve ali. E quem é Jacó a partir do Peniel. Do Peniel. A partir do Peniel. O homem que Jacó, isso é lindo processo de transformação. Não é, de Jacó. E eu ainda vou continuar aqui, não deixarei ir, tu me abençoes. Aí eu continuo o diálogo, como é seu nome, vai mudar o seu nome, Israel, porque lutaste contra Deus. E aí Jacó fala: eu vi a Deus face a face e minha alma foi poupada. Mas olha o que vai acontecer aqui, que é muito importante, metaforicamente falando, né? Olha só: ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Então, assim, todos mancamos. Todos os que estamos em processos, mancamos. E assim a gente vai chegar a esse ponto aqui. Então vamos voltar à história dele. Para chegar a mancar. Porque todo mundo vai mancar. Todo mundo vai mancar, vai encontrar o Senhor. Esse é o processo de quebrantamento, de fraqueza e de dependência total do Senhor. Né? Eu começo aqui com uma frase que John White fala naquele livro sobre a oração, Ousadia na Oração, e ele fala o seguinte, é uma coisa que me emociona profundamente, que ele diz o seguinte, que Jacó não estava entendendo o processo de Deus. Jacó estava querendo fazer as coisas do seu jeito. E ele estava tentando, e a vida dele, a gente vai conversar sobre isso, né? Que tentou, mas aqui ele não entendeu o que Deus estava querendo. Ele estava lutando, mas era um homem que estava querendo abençoar.
E ele estava lutando contra Deus para Deus abençoar. Mas peraí, por que não entra em acordo? Por que não entende o que Deus quer? Ele estava lutando por algo que Deus queria Já queria dar para ele. sem luta. E achando que Deus estava contra ele, lutando para conseguir. E Deus, eu quero te dar. E porque tem gente que acha que o homem está lutando para matar Jacó. Não. O homem está lutando para abençoar Jacó. E Jacó não entende o que é que está acontecendo e luta e agarra luta. Esse homem. Então, a vida dele foi uma luta. Uma luta. A vida de Jacó foi uma luta. E desde o ventre da mãe. Porque quando Rebeca estava grávida, diz que os filhos lutavam no seu ventre. Gente, olha para isso. Desde o ventre que Jacó lutou. Lutava no seu ventre. E ela foi perguntar ao Senhor o que era aquilo. E o Senhor disse... Eu fiz que um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Duas nações, e aí diz, 2 nações há em teu ventre. Há em teu ventre. E eles lutam. Então, desde o ventre que a vida de Jacó foi uma luta. Até que ele foi quebrantado e parou Vamos falar de um pouquinho aqui no seguinte sentido. Ó. Quando Deus chama Abraão, né, em Gênesis 12, Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação. Ora, Deus chama Abraão, diz que vai fazer dele uma grande nação. Quantos filhos Abraão teve, Fernando? Teve 2 e 1. 2 e 1. Mas o filho da promessa, né? Ó, 2 e 1. Depois dos 2 e 1 é Isaac. Você sabe o nome de algum daqueles filhos que... O nome, aqui de cabeça, um dos filhos que ele teve com Quetura? Nenhum. A gente não sabe nem os nomes dos filhos que ele teve, nem sabe. Não sabe nem quantos. De decoração, de decorado, eu não sei. Que está aqui em Gênesis 25. Aqui está aqui, ó. Zirran, Joksam, Medam, Midian, Isbago, Suã. Eu não sei decorar esses nomes, desses 6 filhos. Mas quando você diz ele teve um só filho, porque a gente sabe o que quer dizer com ter só um filho. Deus chamou Abraão para a partir dele gerar uma nação, mas só gerou um filho. Que coisa. Então, o que Abraão era? Que coisa, né? Abraão era pai de uma nação? Não. Não. Abraão era pai de quê? De um filho. A pai de um filho. Mas Abraão se tornou para nós aqui, lá em nosso Novo Testamento, que Deus chamou ele para ser pai de nações. Mas para nós, ele é pai de quê? Pai da fé. Pai da fé. Ele é pai da fé. Ou seja, o processo de Abraão, qual é? Olha que coisa, né? Deus chama Abraão, vem aqui, conte as estrelas. E assim será a sua descendência. Então, o que é Abraão? Ele creu, apesar de velho, de Sara velha, ele creu no impossível. Ele creu no impossível. Mas o que seria a lógica humana? Ele ia ter um bando de filhos. Claro, lógico. E os filhos um bando de filhos, um bando de neto. Nessa lógica humana é isso, rapaz, Deus vai me dar um monte de filhos. Não, e ele veria os filhos multiplicados, veria as nações, a nação. Ele não viu nada disso. Um filho, e esse filho teve dois filhos. Cadê as nações que foi prometida para Abraão? Quer dizer, não é do nosso jeito. Deus cumpriu o propósito, cumpriu. Mas não é do nosso jeito. Isso. É do jeito dele. E a gente leu Jacó, porque vai chegar Jacó, mas a história começa com Abraão. Que diz para ele sair da casa dos pais para a terra que eu te mostrarei. Ruptura de novo, igual a José. Ruptura de novo, igual a José. Sair igual a José. José tem que sair para começar o propósito. E tem gente que casa e quer ficar morando na casa de papai e mamãe. E o que acontece? Primeiro quebra um princípio bíblico lá, que desde lá, Gênesis 2, né, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois a sua carne. Quebra um princípio para um casamento, para o início de uma família. E força uma ruptura dolorosa. Tem que sair. Sou eu quem cuida de meu pai, sou eu quem cuida de minha mãe. Eita, agora é uma nova unidade. Isso. Deixar pai e mãe, deixar emocionalmente, deixar a casa, é uma maneira de entrar no caminho de Deus. No caminho de Deus. Agora, interessante... O que acontece? Na maioria das vezes, aquela repetição das histórias. O pai casou, o avô com a avó, e a mãe ficou ali, perto com a casa da mãe, e casou o filho que não vou sair da casa de minha mãe, e começa a repetir as histórias. A gente diz assim, repetir os destinos, sabia? Repete os destinos. Quantas histórias que a gente vê? Porque minha avó era separada do meu avô,
Minha mãe se separou do meu pai e eu estou em conflito com o meu casamento. Então, vai acontecer. Nem percebe que é uma crença Isso. familiar. É uma crença de que aquele é o destino da nossa família. É o modus pensandi e o modus operandi. É a maneira como funciona o sistema familiar. Epa! Deus quer um rompimento. Um rompimento. É uma nova unidade, é um novo propósito, é um novo começo. Não, mas é e não uma continuidade desse interessante sistema. que os pais prendem os filhos através de laços de dependência indiretos e diretos, né? Como, por exemplo, Jacó prendia José, dando-lhe a preferência, dando um tronozinho, né? E terminou empurrando ele para o buraco, como a gente falou, né? E Abraão, ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu, a primeira saída dele não foi de Harã, foi de Ur, saiu de Ur para Harã e parou lá, e onde morreu seu pai. Quer dizer, na hora que ele saiu, ele levou a família. Tá? Isso tem Gênesis 11, né? Então ele sai e leva a família. E agora Deus aparece em Gênesis 12. Então Deus provavelmente teria aparecido primeira vez, ele sai de Ur dos Caldeus, fala com ele, mas ele leva todo mundo. E quando ele vem para cá, ainda leva quem? Ainda traz quem? Ainda permite que venha Ló. E Ló se torna um problema. É um problema. Que interessante, né? E esse negócio de não deixar pai e mãe faz com que os pais comecem a interferir nas histórias dos filhos. Os pais já tiveram a sua chance, agora é deixar que os filhos vivam as suas histórias. Mas tem pais que não deixam. Não deixam. Que querem interferir, que querem controlar, direcionar. É assim que funciona. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A Bíblia diz assim, né? Lá, Paulo falou para Timóteo, não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Os pais dão o tesouro. Agora vá, meu filho, com isso que eu te dou, siga a sua vida. Não são os filhos que agora têm que entesourar para os pais. Agora eu tenho que ficar vivendo cá para trás. Não, eu tenho que viver lá para frente. A minha vida está lá na frente. Só que essa história que a gente está citando vai terminar em Jacó e dá para todo mundo entender, né? Porque Abraão, ele não viu a nação que Deus prometeu. Ele só viu quando olhou para cima. Ele creu. Exatamente. Ele viu, não vendo. Ou seja, ele viu, mas não viu. Como assim? Então, ele fala assim, você sai, a sua descendência vai ser como areia, com pó da areia, né, do mar. Mas olha para cima. Ele então viu a descendência com os olhos da fé. Então, qual é o processo de Deus em Abraão? Primeiro, processo de ruptura. Porque ele não vai conseguir abrir uma nova nação, levantar uma nova nação, não vai conseguir uma nova descendência do lugar que ele estava. Porque a Bíblia diz acho que é Josué 24:2, que diz que ele era arameu e era politeísta. Está escrito lá. Ele quando ouviu a palavra de Deus dizendo sai da tua terra, ele era politeísta, ele adorava outros deuses. Então era necessário uma ruptura com os deuses, com a cultura, com a família, para quando chegasse aqui, ele não ter a posse. Ele veria a posse, unicamente pela mas fé. ele teria a posse pela fé, mas não a posse pela realidade. Pela realidade, pelo vista. Né? Então o processo dele é fazê-lo pai da fé. Pai da fé. Então o processo dele não é governar Egito, não é libertar Coisa povo, linda, é ver e crer. O processo de Abraão é ver e crer. Tanto que lá, aí chega no Novo Testamento, em Romanos, Paulo fala de Abraão. Meu Deus, falando como pai da fé, que ele creu no impossível. Que coisa mais linda, que exemplo lindo. Observe bem. Estava lá a história, tipo assim, o propósito revelado. Está lá em Romanos 4. Está lá em Romanos 4, o propósito revelado. Isso. Ele não entendeu, Abraão, mas creu. Não. Mas o propósito foi revelado lá em Romanos 4. E o que nós somos hoje chamados? Filhos de Abraão. A Bíblia chama a gente de filho de Abraão. Então o processo de Abraão não é um processo propriamente dito de tomar posse da terra. Não é. E é muito importante você entender isso, o processo de Abraão. O processo de Abraão, romper com a cultura, romper com os deuses, romper com a sua família, ensinar isso pra gente, e Deus mostrar pra ele, Deus dizer e depois mostrar. Mas ele não viu. Ele só viu com os olhos da fé. E observa, então, Deus chega para ele, a fé é tão grande que depois que ele chega em Manre, lá em Gênesis 13, Deus fala assim, percorre a terra para diante, para cima, para baixo, para os lados, porque toda essa terra que tu vês, eu tenho dado à tua descendência. De novo, ele não vai ver a própria terra e não vai ter a escritura da terra. E aquela terra que ele está vendo,
Ele só está vendo com os olhos da fé. Ele é simplesmente, ele viveu pela fé o tempo todo. Olha para as estrelas, fé. Depois Deus chega para ele e fala assim: a tua descendência vai ser escrava na terra de... Deus contou toda a história para ele. Contou a história todinha da descendência dele, mas ele não viu. Mas ele viu, porque viu pela fé. E depois sobe aquele monte e me oferece aquele teu filho a quem amas. Aí ele sobe lá de novo e ele... E mesmo assim, ele creu. Ele creu. Era em Isaac a promessa. Ele disse, nós iremos, adoraremos e retornaremos. Ele não disse retornarei, mas ele foi para sacrificar. E ele ia sacrificar mesmo. Que fé! Ou seja, o processo de Abraão é um processo de construir o pai da fé, que é o meu pai, que é o seu pai, que é o nosso pai. O processo de Deus com Abraão não é um processo de dar uma coisa, não é um processo concreto, é um processo abstrato, é um processo de fé. Só que tem muita gente que vive pela fé. A gente conhece pessoas que vivem totalmente pela fé, largam tudo para fazer obra missionária, e o que seja, crendo, e vivem, tá tudo certo. Vendo o invisível, crendo no impossível todo o tempo. Todo o tempo. Então pode ter pessoas assistindo o podcast que sabem o que é isso. Sabe o que é isso. E outra coisa, isso não é um processo, assim, um processo ruim. É um processo que acontece. Deus ensinou para pessoas que vão viver desprovidas de apego material, desprovidas de algum tipo de segurança material. Deus proveu essas pessoas no seu processo. Deus proveu, isso, alguém que pode estar assistindo, Deus proveu o quê? Uma vida de fé, uma estrutura de fé, um crescimento em fé. Isso Abraão. Isso Abraão. Mas por que a gente leu Jacó, né? Porque, sabe por que a gente leu Jacó? A gente conversou isso ontem, assim, batendo papo, e a gente tava... A gente conversa, né, Fernanda? Em casa? A gente conversa, a gente bate papo. A gente bate papo. Papo do alto também. Papo do alto. E a gente, batendo papo, a gente estava falando assim, que coisa interessante. Deus prometeu a Abraão uma nação, entregou para ele uma vida de fé. Prometeu a Abraão uma nação, uma descendência, entregou para ele o quê? Ele viu uma nação. Ele viu um filho. Então ele não viu na concretude aquilo que ele viu do céu. Ele não viu. Olhando para o mar. Então ele viu e viu. Não, ele não viu aqui, mas viu lá. Tudo bem. Mas por que é que em Rebeca tinha duas nações? Porque o projeto de Deus olha só, o projeto de Deus com Abraão era construí-lo como pai da fé. Fazer Abraão ser o pai da fé. Não era dar a ele a nação. Mas quando Rebeca tem no ventre, ela tem duas nações. Então o processo de Jacó... Olha que interessante, não são duas pessoas. Não são duas nações. Deus, a promessa da nação estava ali todo o tempo. A promessa da nação. Agora vai acontecer aquilo que Deus mostrou para Abraão. Então agora vai acontecer em Rebeca e Jacó o quê? Agora eu vou levantar uma nação. E se vai levantar uma nação, o processo de Jacó é de transformá-lo pai de uma nação. E qual é o nome dele quando ele luta com o anjo? Israel. E a nação de Israel. Porque depois, a partir daí, quando o nome dele é mudado, a Bíblia começa assim, como diz, aí Jacó, aí Israel. Isso. Aí os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Aí nascem as tribos. Aí desaparece Jacó e fica só os filhos de Israel, e vira Israel, e é uma nação e tá ali. Né? Agora, só que, vou brincar assim, em Abraão tem muita fé. Em Jacó não tem fé nenhuma. No início. Não tem fé nenhuma, porque... Pelo contrário. Pelo contrário. Não um tem homem nada. Completamente concreto. O homem que, desde o ventre, já nasceu segurando o calcanhar do irmão. Jacó era muito concreto. As coisas têm que estar aqui na minha mão. Né? E interessante, né? Que quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, e ela foi consultar o Senhor, e o Senhor disse para Rebeca, para a mãe grávida, há dois povos, duas nações, isso. O menor governará o maior. Isso. Então, aí nasce primeiro Esaú, o primogênito, depois nasce Jacó. Claro que Rebeca sabia. Rebeca já sabia que Jacó governaria sobre Esaú. Isso. E aí ela tem uma preferência para o Jacó. Pronto. Olha, repete lá como foi com Jacó, né? José, não tem jeito, vai repetir. Que Jacó tinha uma preferência porque algo no coração inconsciente dizia que aquele menino governaria. Rebeca já, desde o ventre, já sabe que sairá o primeiro, o segundo governará sobre o primeiro. E ela, desde sempre, ela olhou para aquele menino como um menino especial. Né? E começou a dar
o jeitinho dela para que aquilo acontecesse. Não, aí começa um Começa processo, com né? Rebeca, né? Interessante que Abraão, o processo de Abraão, aconteceu também um jeitinho, com o processo de Ismael, Agar, o processo de, pô, tá demorando a promessa. Então, pega Dá aqui, o essa mulher aqui, jeitinho. vamos dar um jeitinho aqui. Humanos, aquela figurinha, humanos. Não, e aí você pensa assim. Humano não é Abraão, é não, humanos. exatamente. Agora, quando chega em Jacó não, em Rebeca, Rebeca também mete o dedo no processo Mete o dedo de no Deus. processo de Deus. Quer dizer, Sara mete o dedo, Abraão mete o dedo, mas agora Rebeca mete o dedo no processo de Deus. E infelizmente. E lá perdeu, Rebeca perdeu tanto. Perdeu. Por conta dessa intervenção dela, sem deixar a intervenção de Deus. Rebeca perdeu os filhos, quer dizer, foi desfilhada. Eu vou usar uma. Ela perdeu, ela nunca mais viu. Nunca mais. Jacó, depois que Nunca ele foi mais embora, morreu. Rebeca morreu e nunca mais morreu, e Isaú também foi embora. Ela perdeu tudo. E engraçado, a gente pode lembrar de outro detalhe bíblico, é que Rebeca, ela não sabia, não foi alimentada na vida de fé de Abraão. Quer dizer, Abraão pode ter passado a vida de fé para Isaac, e Isaac tinha fé. Você vê, claro, é um homem de oração, inclusive. Só que Isaac não passou essa vida de fé para Jacó, porque certamente Rebeca veio lá da mesma terra de Abraão e entrou na história. A gente pode dizer assim um pouquinho, né? Não quero falar mal de Isaac. Eu amo Isaac. Mas a história de Isaac é uma história assim, muito passiva. Né? Ele foi muito passivo. Então ele permitiu que Rebeca fizesse o que ela quis. Ele foi muito. Eu te amo, viu, Isaac? Lá no céu eu vou te dar um abraço. Mas há uma passividade ali na história de Isaac. Tanto que ele permitiu que aquilo acontecesse, que Rebeca tomasse a frente e fizesse o que fez. E agora, pensando no que você falou aí, a gente tem a história de Rebeca, tem a história da primogenitura, Jacó faz aquela armação, reafirma que eu sou Esaú. Não, eu sou Esaú. Não, eu sou sim Esaú. Não era. E foi aí, a mãe que tramou essa trapaça. Tramou. Ou seja, nós temos um problema agora de famílias que ensinam coisa errada aos seus filhos. Famílias que dão maus exemplos a seus filhos. A gente costuma falar, né, que dos discípulos mais próximos, daqueles que a gente discipula diretamente, poucos são que têm famílias ordenadas, que estão gerando filhos ordenados. Pouquíssimos, né? E essa família desordenada vai produzir um efeito terrível sobre Jacó, que ele tem que fugir. Ou seja, na prática, aquele jeitinho de Rebeca produziu um quase assassinato. Terrível, quase. Produziu isso. Foi o que aconteceu com José depois. O jeitinho, o olhar do pai, isso. quase matou o filho. O que eles queriam era matar. Rubem foi que salvou, mas eles queriam era matar José. Ou seja, assim como Isaú, ele queria matar Jacó. Ele disse, eu vou matar, não vou ter paz até o dia que eu não mate meu irmão. E aí entra o processo de Deus na vida de Jacó e de quem está pensando com a gente os processos de Deus. Deus quer fazer de Jacó o que ele disse que ia fazer. O que é uma grande nação? Ele ia fazer, eu levantei essa nação. Só que agora Jacó foge da terra prometida. E Jacó foge da terra prometida, ou seja, ele fugiu do lugar onde estava tudo, e aquela terra onde Deus tinha prometido. E que interessante. Deus tinha dito a Abraão, tirou Abraão de lá, agora o dedo de uma mulher fez Jacó voltar. Quer dizer, volta a estaca zero a história. Quer dizer, agora o trabalhão que Deus vai ter, entre aspas, né? De trazer de, bendito moleque, vem pra cá, cara, eu trouxe Abraão pra cá, você não tá entendendo não, a terra prometida é aqui. E o cara vai lá pra cá do chapéu, volta exatamente às origens erradas do politeísmo do seu pai. Ele volta para aquela terra de onde Deus tirou o seu avô. Mas agora ele volta para aquela terra e ele vai reviver engano, vai reviver materialismo, vai reviver... Foi o tempo de dificuldades, que Jacó fala no final, quando Labão, ele foge e Labão vai atrás dele. Quando Jacó faz aquele discurso das dificuldades que ele viveu. 10 vezes o Senhor mudou meu salário. Noite, dia, na geada, no sol, no frio, no calor, cuidando das ovelhas, livrando... A vida de dificuldade de trabalho de Jacó. Por isso que eu gosto tanto dessa história. Olha o versículo que você citou aí, ó. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono me fugia dos meus olhos. Você vê, a vida de trabalho de Jacó. Foi um homem de trabalho, um homem que trabalhou, sabe por quê?
pela família. Jacó era um homem de família. Tudo que ele fazia era por conta do sogro, por conta das mulheres, por conta dos filhos. Jacó foi um homem totalmente de família. Eu acho lindo demais. E trabalhou, se desgastou em prol da sua família. Interessante é que esse processo aqui, eu vou frisar com você aqui o seguinte: isto aqui não era a vida que Deus queria para Jacó. Isso aqui foi o processo de Deus com Jacó. Esse processo de quebrantamento. De quebrantamento, porque o que você vê aqui Labão enganou, ele não conseguiu, e é evidente que não ia conseguir, porque ele tinha que se desgrudar daquela família, assim como Abraão se desgrudou do pai. Ele pode ter pensado assim: para que eu fui comprar, para pegar o direito de primogenitura? Se eu não tivesse desejado tanto aquilo, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, longe da casa de meus pais, vivendo todos esses trabalhos, explorado por Labão, explorado todo o tempo por Labão. Tudo porque eu desejei aquilo. Mas aquele desejo, maldita primogenitura, né? Mas aquele desejo foi colocado por Deus, e ele não precisaria brigar tanto, sofrer tanto, mas era o processo que Deus tinha para ele, para alcançar o direito, sim, de primogenitura. Que ele alcançou, era a partir dele, era a partir de Jacó. A história da promessa a Abraão, de uma nação, de alguma nação, era em Jacó, não era em Esaú que era primogênito. Romanos 9 diz que aborrecia Esaú, amei a Jacó. Quer dizer, Deus já tinha determinado isso. É o projeto de Deus, é o propósito de Deus em Jacó. Já era, ele não precisava ter brigado tanto, mas era o processo de quebrantamento. Você cumpriria o propósito, mas aquele homem não servia. Isso vale para a gente pensar nas coisas que as pessoas estão vivendo hoje. Por exemplo, vou pegar aqui uma ideia que ele não está trabalhando muito, imaginando que esteja assistindo alguém que foi embora para São Paulo. Vamos imaginar assim, vou para os Estados Unidos, vou trabalhar. E a pessoa trabalha. Essa pessoa está vivendo o quê? Ela está vivendo um processo intenso de uma escolha em que ela fez aquela escolha, e aquela escolha que ela fez está levando ela a perder o sono, viver na geada, viver no frio. Foi uma escolha. Bastava se quebrantar e crer para aceitar o processo de Deus. Mas, no entanto, o que a pessoa fez? A pessoa tomou o seu jeitinho, e a pessoa aconteceu o quê? A pessoa entrou por um caminho que Deus vai ter que trazer de volta e fazê-la o quê? Fazê-la mancar. É melhor você mancando na vontade de Deus do que você andando do seu jeito fora da vontade de Deus. É como Jesus falou, né? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para fora de ti, porque é melhor entrar na vida sem um dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no fogo do inferno. Então tem perdas que, glória a Deus, ele parou de andar normal para a própria salvação dele. Para a salvação dele. Para a própria salvação. O Senhor já queria abençoá-lo, como eu li naquele texto lá de 28:15, né? Que fala que eu não te deixarei enquanto não fizer o que prometi, mas só que ele disse, não vai ser do meu jeito. E ele fez as coisas por conta de uma decisão errada, uma forma errada, que envolveu a primogenitura que a gente já falou. E lá na frente ele tem que viver uma vida que não precisava ter vivido aquilo tudo. Mas o fato é que Deus usou aquilo tudo para levantar uma nação. Aí a gente diz aí, Deus aproveita tudo aquilo. Aproveita tudo. Para quebrantar, para transformar aquele homem. Porque aquele homem que lutava, que fazia, que conseguia, de repente, é um homem fraco. Um homem dependente. Um homem que disse, eu vi a Deus face a face. Que coisa maravilhosa, que experiência que Jacó teve. E alguns processos desses difíceis e duros nos levam o quê? A encontrar com Deus e entender o propósito. É isso aí. Quer dizer, esse vale a pena, vale totalmente a pena. Se sua vida está na mão de Deus, vai valer a pena, mesmo que você saia mancando. Se a vida está na mão de Deus, você sabe que Deus vai pegar a sua história e vai fazê-la convergir para um Peniel. Vai fazê-la convergir para um momento em que você vai dizer, Senhor, sem o Senhor eu não posso sair daqui. Que chega uma hora que a vida leva a gente a isso. Como Deus é lindo, né? O amor que Jacó tinha por José, né? José foi vendido, arrancado do pai, né? E a tristeza toda que Jacó viveu desde que José desapareceu, morreu, né? Ele se tornou um homem profundamente triste, profundamente que os irmãos, você vê no final que os irmãos de José começam a cuidar do pai.
porque viram a profunda, quando disseram para José, temos que voltar, porque não queremos Vê que ver ele as desça, cães do nosso descer pai a descer com sepultura. tristeza. Eles viram profundamente triste. E quando os irmãos voltam, dizem para Jacó, José vive, José está vivo, eu não acredito, José está vivo. E ele é o governador do Egito. Meu Deus, aí Deus diz para ele assim, lá em Gênesis 48, 46. Ele diz assim, Deus fala para Jacó, eu sou o Deus de seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação, eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Que Eita! coisa linda! Eu vou ver meu filho antes de morrer ainda. Isso é ele que vai fechar os meus olhos. Eu vou fazer de. Encantadora essa história. Eu sou E ele apaixonada por fala essa história. que eu vou fazer lá de você uma grande nação. É Abraão lá. sai de Mesopotâmia sem ninguém. Abraão entrega para Isaac apenas um filho, depois entrega 2 filhos, depois descem para o Egito 70 filhos e depois sobem de lá do Egito 3 a 6 milhões de Milhões de pessoas. pessoas. Quer dizer, Deus tinha que fazer de Jacó uma grande nação e tinha que fazer de Abraão o pai da fé. São processos diferentes, portanto, histórias diferentes e propósitos diferentes. E meu desejo é que você que está assistindo, para terminar esse nosso episódio aqui, do Papo do Alto, é que você entenda que você precisa se encontrar com Deus. Ainda que saia mancando, é o único jeito de você dar sentido à sua história. É encontrar-se com Deus e sair mancando. E aí ele vai dizer para você, sabe o quê? A sua história teve sentido, porque chegou ao final mais importante, que é me ver face a face. Eu sempre quis te encontrar. Você é que fugiu de mim. Quando eu te agarrar, você vai perguntar, você vai ver que eu estou te agarrando para te abençoar. E você está me agarrando para fugir de mim, para se defender de mim. Não precisa se defender. Eu vim aqui para te abençoar. Eu vim aqui porque eu estou atrás de você. Desde lá de trás, quando eu disse que nunca te deixaria. E outra coisa, se a gente olha as histórias dos homens e mulheres de Deus, Vamos acabar com isso já. todas elas têm um final feliz. Não do jeito que a gente acha que deveria acabar, mas de um jeito que a pessoa fica absolutamente satisfeita com Deus, Com totalmente Deus. dizendo valeu a pena, tudo valeu a pena, porque tudo foi, ele estava comigo todo o tempo, isso é o que É o que realmente importa. importa. Que Deus abençoe, Deus que ao final abençoe. desse tempo aqui você possa tirar um tempo de oração e gratidão a Deus por sua história. Mas que essa história não falte um Peniel. Agarre-se a Deus, porque Ele já está tentando te agarrar há muito tempo. É isso aí. Que Deus te Deus abençoe. abençoe.